Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando isso, mas que bom que você está aqui. E que bom que você chegou no nosso 9º episódio. E se você não conferiu os outros dias, ainda dá tempo, você pode olhar os outros dias, que foram dias muito edificantes. E está sendo, 10 dias de oração muito bons. Ainda mais que aqui tivemos várias pessoas que contribuíram bastante. E hoje, quem fala com vocês mais uma vez é Cauã Ramos, o Cauã original, não é o Cauã com C, é o Cauã com K, Cauã Ramos. E é um prazer estar com vocês novamente apresentando o podcast. E comigo temos pessoas também ilustres. Ao meu lado esquerdo temos o nosso amigo... Olá, meu nome é Luiz Augusto, estou aqui pela primeira vez. Meu irmão já esteve aqui, então vim participar um pouquinho também, fazer parte desse movimento que estamos tendo, essa ação que nós estamos tendo. E ao meu lado direito temos a diretora jovem do nosso ministério, que já está aqui pela segunda vez. Se apresente aí, diretora. Olá, meu nome é Juliane, é um prazer imenso estar aqui. Acho bom terem me convidado. Porque, olha só, se tivesse podcast do Ministério Jovem e a diretora não tivesse aqui, era uma bela de uma patifaria. Ia todo mundo pra rua. Ia todo mundo pra rua. Mentira, exatamente. seria ótimo. Vocês estavam trabalhando, estavam de folga, mas vocês não permitiram. Mas você precisou estar aqui, porque você é uma peça importante no ministério. E a gente está muito feliz, principalmente nossa diretora do podcast, Duda, ficou muito feliz quando você aceitou o convite. Então, entendeu? Porque ela não teria que vir trabalhar. Eu entendo seu sentimento, Duda. E partindo já pro assunto, que hoje é o 9º dia e... Penúltimo dia já, Verdade. E cada vez que passa fica mais interessante a lição, não é? Cara, tá fantástico, porque ela segue uma linha de raciocínio muito boa. E não dá pra falar de um assunto sem falar de outro. De outro, exato. Tudo puxa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto talvez um pouco pra uns difícil, talvez pra outros assim legal. É um assunto que se não incomodar, se não despertar algum sentimento dentro da pessoa, eu sinto que ela tá morta por dentro, entendeu? Mas não é possível, não é possível. Eu queria começar perguntando pra vocês. Pra gente introduzir a lição. Vocês já sentiram ansiedade? Rapaz, eu acho que todo mundo tem aquele momento de ansiedade, de solidão, de algo assim. Claro que de forma diferente, em intensidades diferentes. Mas, principalmente por a gente estar neste mundo, é natural que às vezes a gente pare para pensar um pouco e algumas coisas nos preocupem. Tipo, sei lá, o futuro, principalmente. Aonde eu vou, o que é que eu vou fazer. Eu acho que isso é um dos principais assuntos que traz Sim. essa preocupação. Julie, será que a ansiedade ela pode nos trazer uma angústia? E partindo do pressuposto dos nossos dias atuais, desse clima de final dos tempos, será que a gente tem que ficar preocupado, atento, angustiado, ansioso pela volta de Jesus? O que você acha? Da Bíblia, ele fala não andeis ansiosos por coisa alguma, Mas assim, eu acho que foi mais fácil escrever do que de fato cumprir. Porque nós andamos ansiosos. Ansiedade é uma das grandes doenças do nosso século. Difícil é dizer que não é ansioso. Então nós vivemos querendo antecipar o amanhã. Querendo nos preparar, porque se alguma coisa acontecer, a gente já tem que estar pronto. Porque nós temos que sempre estar... Não, porque se vier aí o grande fim dos tempos, temos que estar todos prontos. Mas me diga, Cão, você vai estar pronto pra quê? O que é que você vai poder fazer quando vier? Não tem o que a gente pode fazer. É só aceitar, É só aceitar. Então, adianta... claro que, mais uma vez, é mais fácil a gente falar do que a gente fazer, Exato. Porque nós que estudamos sabemos que não vão ser tempos fáceis. Sim. Pelo contrário. A angústia vai ser algo presente em todos os cristãos. Não só vai ser no mundo, porque vai estar acontecendo uma coisa tão louca no mundo que a própria situação que nós vamos passar de perseguição
é um resultado da angústia mundial. É uma forma que eles vão ter para ver se resolve o problema atual do mundo. Que vai ser o quê? Tá acontecendo os problemas, a fome, guerra, destruição. Olha só, a culpa é desse povinho. Esse povinho não está guardando o domingo, que era o dia para ser guardado. Sim. Então, nós estamos sendo amaldiçoados, nós estamos sendo repreendidos por culpa deles. A gente acaba com a raça deles e vai tudo voltar ao normal. Vai ser tudo bom. Ou seja, é tudo resultado de angústia. Vai estar todo mundo angustiado. Vai ser um momento de puro caos. Sim, sim. Agora, a grande questão é, alguns vão estar angustiados sabendo que existe um resultado melhor vindo, e outros vão estar angustiados sem saber se o amanhã vai ser bom ou não. Que time a gente vai estar, né? A angústia vai ser inevitável. Agora a gente tem que decidir qual lado a gente vai estar. E aí, Guto, o que você acha sobre esse tempo de angústia? Sobre esse sentimento? E sobre essa questão de escolher o lado que a gente quer estar no final dos tempos? Isso é algo muito interessante que a gente tem que ver. Porque é como o Júlio falou, não é fácil. Mesmo que eu diga aqui, que eu venha trazer que a gente tem uma esperança, que a gente está fixo em Deus, que a gente tem um motivo para acreditar que tudo vai melhorar, não é algo fácil. E às vezes a gente fica preocupado com alguns poucos que se viram contra a gente. E no caso vai virar o mundo inteiro contra a gente. Então não é algo fácil, mas é algo necessário. E a gente tem que lembrar do que a gente acredita e no que a gente está construindo hoje. Sim, algo interessante que a gente citou no episódio passado é que todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus serão perseguidos, serão atormentados, passarão por provações, serão testados. Mas o que vai prevalecer é a nossa obediência, a nossa confiança e estar firmes no lado correto. E aí eu penso em vários exemplos da Bíblia que diversos personagens bíblicos, passam por momentos de angústia, de achar que talvez não daria certo, mas nunca deixaram de confiar em Deus e no final tiveram uma conclusão satisfatória. Você consegue lembrar de algum exemplo, Julie? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, né? Que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha. Daniel foi junto com eles para a Babilônia, mas não participou nesse caso, né? Mas o mais interessante, acredito que a grande maioria que esteja ouvindo o podcast conheça a história, né? Esses três, eles enfrentaram a fornalha, foram jogados na fornalha justamente por não se inclinarem diante de uma instituição do homem. No caso, o grande poder daquela época era o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Eles não se dobraram à instituição do grande poder daquela época e decidiram se manter firmes porque a instituição deles estava indo de encontro aos princípios que eles acreditavam. E aí a grande chave, eles não deixaram para se preparar na hora que a fornalha apareceu ali na frente. Não foi tipo, não, agora que a estátua apareceu, eu vou me consagrar a Deus, porque agora é o momento. Pelo contrário, tanto é que foram muitos judeus que foram levados para a Babilônia. E por que só eles três ficaram em pé? Quantos não deviam ter a mais ali? Agora a questão é, quem se preparou com antecedência? Quem tinha se firmado em Cristo a ponto de não temer nem mesmo a morte para se manter firme. E é muito fantástica a ideia deles, né? Tipo, não, tudo bem, se eu tiver que morrer, eu morro. Não tem problema em dar minha vida, mas eu me mantive firme aos princípios de Deus. Cara, tem que ter uma fé muito, muito forte pra isso. Porque, perdão, a maioria de nós hoje trememos na base só em pensar em morrer. Eu falo até por mim, tá? Pois é. E essa é uma das grandes questões que estão em pé na nossa geração hoje em dia. O grande medo da perseguição não é perseguição. É morrer na perseguição. Tem gente até que fala assim, né? Às vezes eu falo, mas perdão, Deus. Mas eu falo assim, Deus, por favor,
se a perseguição vier, por favor, me leve antes. Me leve antes. Cara, eu já falei isso também. Me leva antes que... Não só a mim. Eu tenho um cachorro que eu sou apaixonada pelo meu cachorro. Leva ela também, sim, pra ela não sofrer. Leva todo mundo. Fica assim, só quem é ruim aqui na Terra, né? Só deixa a galera ruim. O resto leva antes, sim. Porque pra ninguém sofrer. Pra ser confortável, né? Pra ser de boa, assim. Até parece que a vida cristã é assim, né? Puro conforto. Pois Que é, coisa massa. pois é. Então, essa é a grande questão. Se nós vamos estar preparados antes ou não. Uhum. A morte não vai ser o grande problema no momento, né? Embora a gente tema muito a morte, na hora da perseguição o grande problema vai ser a nossa fé. Se a nossa fé vai estar firmada. Porque se não estiver, a gente vai ceder. Uhum. E eu consigo lembrar de diversas histórias da Bíblia, como o povo de Israel, que passou tanto tempo sofrendo, até vir um libertador de tirar eles do povo do Egito, né? E ainda passar por tantas coisas depois. Eu imagino a angústia que eles passaram. E a gente critica muito o povo de Israel, né? Porque cá entre nós, eles viram água sair da pedra. Eles viram um lago gigante, que é um lago, né? Mas a gente mesmo chama de assim, né? E eles continuaram duvidando. O maná tava caindo e eles estavam... Pô, não. Padrão, todo dia eu vejo assim o mar abrir em dois e eu atravessar pelo meio. Normal. A coisa assim mais comum do dia a dia. Só que a gente faz a mesma coisa, né? Tipo, eles duvidaram vendo e a gente hoje conhecendo muito mais histórias porque eles viveram. Mas eles não tinham as histórias, por exemplo, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim. Eles não tinham as histórias dos apóstolos, dos grandes milagres que Cristo fez. Eles não tinham nada disso, eles só tinham a vivência deles. E eles duvidavam. Mas nós que temos tudo isso, continuamos temendo. E temendo não ter o cuidado de Cristo. Eu acho que essa é a parte que mais pesa. Porque a gente vê claramente Deus cuidando. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava ali cuidando. Deus protegeu um bebê, Moisés, que seria o grande libertador. Deus estava ali cuidando do seu povo. Mas eles não viam isso e a gente hoje também não vê. A gente continua com medo de situações sem pensar que, por mais difícil que seja a situação, Deus não vai abandonar a gente. Sim. A gente pode não sentir, mas ele vai estar ali. E uma coisa interessante, eu queria até fazer essa pergunta para Guto, né? Vou citar um exemplo. Noé e a arca. As pessoas da sociedade de Noé naquela época, elas foram avisadas com muita antecedência. Muita antecedência. Mas elas insistiram em continuar no erro. E aí a gente sabendo que a angústia vai vir, que a perseguição vai vir, que o inimigo vai vir com unhas e dentes querendo a nossa vida, qual momento eu devo me preparar? Será que é daqui a um mês? Até o pastor citou, né, em uma das pregações nessa semana dos 10 dias, essa questão. Se Jesus voltar daqui a 6 meses, quando é que eu vou começar a me preparar? E aí, Guto? Eu devo me preparar amanhã, daqui a um mês? Qual é o momento? É uma pergunta bem interessante isso, porque a gente, por ser ser humano, talvez é muito de etapas. Então, hoje eu sou cristão. Amanhã eu já não sou tão cristão assim. E a gente vai dividindo a nossa fé. Hoje eu creio em Deus, amanhã eu creio mais ou menos. No dia seguinte eu não creio tanto. Na próxima semana eu creio novamente em Deus. E isso surge um grande problema porque a gente acaba não crescendo como cristão. A nossa jornada cristã tem que buscar a excelência cristã. É interessante que a excelência não é perfeição. Porque a perfeição a gente vai julgar que a gente não tem como melhorar. A gente está no nosso ápice. Enquanto a excelência vai buscar ser melhor. E a gente é pecador. A gente nunca vai estar no nosso ápice. Então, a gente precisa estar constantemente buscando a excelência cristã. Todo dia reconhecendo que eu não sou o melhor. Que eu tenho que melhorar. Então, a gente precisa saber e ser constante. Não vai adiantar eu ficar hoje e amanhã não estou tanto assim. É todo dia.
A busca diária, a né? busca diária. O primeiro Deus, né? O Que é o primeiro que Deus. os DG de oração nos incentiva durante o ano, né? Buscar primeiro Deus, buscar a Ele e as demais coisas serão acrescentadas, né? Nos fortalecer através da oração, através da leitura da palavra, principalmente do espírito de profecia, né? Acompanhado, lógico, da Bíblia. Então, o preparo diário a cada dia, vencendo dia após dia, né? E aí eu me pergunto assim, cara, será que eu passar por tudo isso, no final eu vou ter alguma recompensa? Será que eu justo, que todos os dias eu escolhi primeiro Deus e que todos os dias eu orava pedindo por mim, por minha família, pelos meus amigos, será que eu vou ter uma recompensa no final? Será que eu vou passar por tudo isso sem motivo algum? O que vocês acham? É até uma ideia que às vezes o mundo tenta implementar na gente, né? Não sei se vocês já pararam para analisar, mas muitas vezes a cultura a vida eterna não é tão boa assim. Que se você for sozinho, imagina você viver eternamente e ver as pessoas que você ama morrendo, né? Uma após a outra. Imagina que você tá lá no céu, mas, poxa, sua mãe, seu pai, as pessoas que você amava não estão com você. E essa é uma cultura que o mundo tenta implementar em cima da gente, até como uma tentativa de dizer, poxa, não é tão bom assim. Pra que eu vou querer a vida eterna se é algo ruim? Né? Mas, pelo contrário, essa é uma tentativa louca dos de Satanás de fazer a gente desistir completamente da luta diária, imagem de simplesmente nos entregar totalmente. Poxa, é mais fácil viver como viver, no final vão morrer de qualquer jeito, então pelo menos eu vivi a vida como eu quis. Quero ficar acomodado. Acomodado é muito melhor, não é? Só que a gente esquece, não é que a gente esquece, a gente tenta calar aquela vizinha que tem dentro do nosso coração, porque no fundo nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. E tanto é que quando a gente perde alguém, a dor é imensa. Porque nós não fomos criados para perda. O ser humano não foi criado para ver a morte. Não foi criado para ver a folha cair. Não foi criado para ver um animal falecer. Não foi criado para ver seus entes queridos morrendo. Nós não fomos criados para isso. E nós não estamos acostumados com isso. Tanto é que, nós acreditamos que o mundo tem em torno de 6.000 anos já, né? Contando com antes de Cristo, depois de Cristo. Cara, já era mais do que tempo da gente se acostumar com a morte. É claro, é lógico. A gente já devia estar super acostumado com a morte. Gente, é 6.000 ou é menos? Eu não lembro. 6.000. É 6.000, né? 4.000, 2.000. Eu fiquei em dúvida se era 6.000 ou 3.000, mas não falei besteira. Mas voltando. Já era mais do que tempo a gente estar acostumado com a morte. Quantas pessoas morreram nesses 6.000 anos? Quantas pessoas não foram perdidas? E quantas pessoas no nosso curto tempo de, sei lá, 60, 70, 80 anos, a gente não vê falecer? E a gente já nasce com essa certeza da morte. A gente já nasce sabendo que a gente vai morrer. Por que a gente não se acostumou? É mais do que claro que existe algo dentro de nós que não está pronto para isso. Então a gente não pode aceitar esse comodismo. E não vai ser ruim. A vida eterna não é ruim. Nós vamos viver com pessoas que amamos e por isso que nós batalhamos tanto para levar as pessoas que amamos para o céu. É justamente por isso que nós devemos nascer no reino de Deus como missionários. Para que a gente não viva sozinho a vida eterna. Verdade. Porque realmente não tem graça eu viver sozinha sem, sei lá, as pessoas que eu amo lá. Então, o meu principal motivo, minha principal motivação é levar as pessoas que eu amo pro céu também. Eu não quero ir sozinha. Agora, se porventura eles não aceitarem, tem até aquela música: se você não vai, não me impeça a ir. Nossa, que música velha. Mas ela é uma verdade. Olha, eu tô te contando a verdade, Cauã. Mas se você não quiser, eu sinto muito. Mas eu vou, tá bom? Porque ela é muito melhor do que isso aqui que a gente tá vivendo agora. Amém. É essa esperança. Inclusive, puxando o gancho de Shadraque, Mesaque e Abednego que a gente falou antes, eles não tinham esse medo. É interessante que você tocou e eles não tinham esse medo. Porque eles foram pra fornalha e eles não imaginaram que iam voltar da fornalha.
É verdade. Você tá indo pra fornalha que foi aquecida 7 vezes, a última coisa que você vai pensar é que você vai voltar vivo. Eles foram esperando a morte. Eles foram sabendo que iam morrer. É verdade. E mesmo assim foram. Falando sobre tempo de angústia, que a gente já tem que começar a se preparar muito, muito breve, o mais rápido possível. Hoje. E, se possível agora, ouvindo esse podcast. Sabemos que teremos uma recompensa no final. Sabemos que os justos, eles serão libertos. E aí eu quero jogar uma pergunta pra vocês aí. E aí vocês seguram o BO, tá? E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é: que descrição é feita da volta de Jesus? E como reagirão aqueles que o rejeitaram? Tan, tan, tan. Cara, um pouquinho antes. Vamos voltar um pouquinho. Antes da gente falar dos que rejeitaram, imagina como vai ser quem aguardou tanto por isso, né? Os justos, né? Como será o livramento dos justos? Exatamente, porque imagina, tava o puro suco do caos nesse planeta Terra. Estávamos todos sendo perseguidos, estávamos, sei lá, em cavernas ou em sítios distantes. Nós vamos ter dificuldades para comprar e vender, para nos alimentar, para nos manter. Então, gente, a gente vai estar... Não vamos estar vivendo, vamos estar sobrevivendo. Desbravador extremo. Desbravador extremo. Não Nutella. E Ellen White, em Testemunhos Seletos, ela fala que Satanás e seus anjos, eles vão estar comemorando em torno dos justos, porque eles vão estar crentes que a vitória é deles. Eles vão estar tipo, olha, esses aqui estão lascados, é graças a gente. A gente pode estar ruim, mas eles estão piores que a gente. Então eles vão estar super comemorando, e o justo vai estar ali lutando para sobreviver. Uhum. Mas é na hora mais escura, no pior momento, quando eles vão estar mais felizes, que vai aparecer uma luzinha no céu. E aí ela vai crescendo, 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 e aí eles vão... E vai começar a inverter o suco do caos. Se eles estavam comemorando e a gente chorando, eles vão começar a chorar e a gente comemorar. E ela fala, né, que os céus se enegrecem sendo iluminados apenas pela brilhante luz e a terrível glória do céu ao fazer Deus soar sua voz desde sua santa habitação. Vai ser tipo, Deus vai falar lá do céu, ó, vocês fizeram o que quiseram até agora, mas aqui acabou. Os justos, os meus filhos que guardaram, eu vou levar comigo. Amém. Imagina como não vai ser. Eu acho que quem tava sofrendo por tudo isso... Acho que vai quem tá tava assim. chorando por dor, por angústia, vai chorar. Vai continuar chorando. Só que de emoção, né? Eu penso muito naqueles filmes de resgate, né? Quando a pessoa tá ali achando que... A gente vê muito esses filmes, né? A pessoa tá ali achando que já deu, já acabou o suprimento, tá no extremo, não vai... E aí aparece o helicóptero, aparece a equipe de resgate. Eu acho que vai ser a mesma sensação, tipo, falar... Ai, finalmente, eu não sei se eu ia aguentar o amanhã. E em contrapartida, aí sim vem essa pergunta. E os ímpios? Porque eles achavam que estavam fazendo certo, né? Que eles estavam felizes, libertos, livres. Finalmente, todo o mal que estava acontecendo a gente vai acabar, porque a gente terminou com essas raças de crentes que não guardam o dia certo. Finalmente, toda a maldição que foi jogada sobre o mundo vai acabar. Nós vamos ser finalmente felizes. E aí para e aparece Deus. É o choque, né? De, tipo, meu Deus, tudo que eu Ele fiz até existe, é Ele verdade. existe. Eles Tudo que a estavam gente falando fez. a verdade. Tudo que a gente fez até agora é errado. Eu era o vilão da história e Aham. não eles. Meu Deus, eu vou ter que lidar com as consequências de tudo que eu fiz até agora. Melhor que pedras caiam sobre mim do que enfrentar as consequências disso tudo. Vai ser terrível. Eu acredito. Eu nunca li sobre isso, tá? Mas eu acredito que a angústia que os justos vão sofrer durante o tempo de perseguição não vai se comparar à angústia que eles vão sofrer nesse momento. Eu acho que é uma angústia tão severa que, como você falou, eles vão pedir para que os montes, as rochas caiam por cima deles, porque eles não vão aguentar o tamanho brilho e a tamanha glória que é Jesus vindo, né? E o peso de todo o pecado que eles Aham. cometeram até E então. da oportunidade que eles tiveram de E arrependimento. Me rejeitaram. E é justamente o que nos mantém vai se virar contra eles, entre aspas. Porque algo que nos mantém é a esperança. E eles vão ter justamente o contrário disso, o desespero. Eles não vão ter pra gente a esperança nenhuma.
É desespero puro, é o desespero mais denso que existe. Eles não têm onde firmar a fé, firmar a esperança. É o fim, acabou. Não, Acabou. e Ellen White, porque as citações de Ellen White são incríveis, né? A Bíblia ela traz, mas ela traz de forma muito sucinta, porque não dava pra descrever tudo, imagina, né? Mas quando Ellen White traz, é fantástico. E olha o que ela faz em História da Redenção. Ela fala que... Eu vou resumir o início só pra vocês entenderem, mas ela fala que, tipo, os ímpios que estavam zombando, né? Subitamente apareceu o sol. Então a lua, ela vai parar no lugar. Então a gente já começa a pensar aquela cena, tipo assim, de filme, né? O sol tá ali brilhando, a lua parou no lugar e todo mundo começa a olhar pro céu. E os ímpios, eles olhavam para essa cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. É aquilo que a gente estava conversando, né? Como assim? Ele tá voltando e aí vai estar os santos. Finalmente, graças a Deus, acabou. Eu vou poder comer, eu vou poder tomar banho, eu vou poder ver todos aqueles que um dia eu perdi, as pessoas que foram levadas pelos poderes políticos deste tempo. Vamos nos reencontrar, vamos estar juntos. E aí, Ellen White segue falando, né? Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas contra umas as outras. Porém, havia um lugar claro, de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, aguardando o sábado, saíram glorificados de seus leitos de pó, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Cara, eu não consigo nem imaginar a cena, mas eu me arrepio só de ler, porque vai ser fantástico. Nós não conseguimos pensar tudo, todas as leis de física, tudo que a gente conhece, por uns instantes vai parar de funcionar. Nada vai fazer sentido. Nada vai fazer sentido, porque o grande criador dessas leis vai estar presente ali. Todo o mal que rege esse mundo vai parar, porque as trevas não vivem junto com a luz. E a própria luz vai estar presente no planeta Terra. Amém. Vai ser uma cena fantástica. E volta àquele ponto. Você vai estar do lado daqueles que vão estar chorando de alegria, porque finalmente Cristo voltou? Você vai estar do lado daqueles que vão estar chorando de medo, porque Cristo finalmente voltou? E fica a reflexão pra galera que tá escutando. E aí, Guto, quer passar alguma mensagem final para as pessoas que estão escutando? É se manter. Continuar seguindo. Porque é uma jornada difícil. Uma jornada que muitas vezes a gente vai pensar estar sozinho, como Elias, por exemplo, pensou. Mas é algo que vai, no final, vai recompensar. E é aquela história. Nenhum mal que Satanás fizer vai ser capaz de nos parar, nos derrubar, se nós estivermos firmes em Cristo. Amém. Amém. E tudo isso é muito importante e é muito atual. E nossa irmã Ellen White, no Grande Conflito, antes de passar a palavra para a Júlia, ela dá umas palavras finais para as pessoas que estão escutando. Ela fala assim: o mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Ficará claro que o Deus infinito em sabedoria não poderia inventar nenhum plano para a nossa salvação, com exceção do sacrifício do próprio Filho. Sua recompensa por esse sacrifício será a alegria de provar a terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. O valor de cada pessoa é tão grande que o Pai ficará satisfeito com o preço pago. O próprio Cristo, ao ver os frutos de seu grande sacrifício, estará satisfeito. Com essa mensagem de nossa irmã Ellen White, passo agora para a Júlia, nossa diretora, dar as últimas palavras desse podcast para vocês que estão nos escutando. Cara, que missão difícil. Mas quando a gente começa a ler o que Ellen White tem a dizer sobre os momentos finais, é um misto de sentimentos que vai crescendo dentro de nós.
Eu não sei se você sentiu a mesma coisa, ou se vocês estão aqui comigo sentiram a mesma coisa, mas conforme a gente ia conversando, eu fui me empolgando e fui sentindo vários mistos de sentimentos. Desde angústia, desde uma extrema felicidade, surpresa e maravilhas por tudo que nós sabemos que vai acontecer, porque nós sabemos que o nosso Deus está voltando e que não é mais um conto de fadas, é um fato. Amém. E que a gente não permita que as coisas desse mundo desviem a nossa intenção do que de fato é importante. Uhum. Nós somos jovens, nós buscamos trabalhar, estudar, encontrar alguém para viver a nossa vida. Nós buscamos estabilidade financeira e diversas outras coisas. E não está errado. Uhum. Deus não nos criou para sermos pessoas acomodadas. Não nos criou para simplesmente sentar e dizer que Deus providencia a minha vida inteira e acabou. Nós estamos aqui para sermos o destaque do planeta. Para mostrar que Deus está aqui para nos abençoar, ao contrário do que Satanás está. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos permitir que todas essas coisas tomem frente da verdadeira importância do nosso verdadeiro foco no planeta Terra, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Amém. Que é tirar pessoas do pecado e levar para Deus. E é como a Ellen White diz, que ela, na visão que ela teve, que tinha um trem cheio de gente que estava correndo rumo à perdição. E que se nós estamos vendo esse trem também, que nós gritemos, corremos para que as pessoas que nós amamos pulem para fora dele. E que nós não entremos nele também para salvar ninguém, porque nós não sabemos se vamos poder sair. Nós não podemos brincar com o mal, não podemos brincar com o pecado, porque nós não somos fortes o suficiente. Só Deus pode nos manter longe de Satanás. Então, que a gente nos firme cada vez mais em Cristo e que faça o nosso trabalho para vivermos no mundo, mas não com o mundo. E sermos destaque nesse planeta para as pessoas que precisam. Amém. Faço das palavras de Guto e de Júlia as minhas. E para finalizar, vamos finalizar com oração. Guto, faça uma oração pra gente, por favor. Com certeza. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor ter feito pra gente aqui, Pai, em nosso meio, por este momento que tivemos de refletir um pouquinho mais sobre Tua palavra, Pai. Fique conosco, com cada família aqui representada, com aqueles que estão nos assistindo, com suas famílias, com seus amigos, com seus parentes. Esteja, Pai, nos guiando a cada dia e nos fortalecendo. Que nós possamos estar buscando conhecer mais de Tua palavra e estarmos sempre juntos, caminhando rumo ao céu, Pai. É isso que eu te peço, que fique conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos perdoem pelo tempo longo desse podcast de hoje, mas quando a gente fala de Jesus e da volta dele, a gente se empolga um pouco. Mas obrigado por chegar até aqui. Amanhã será o nosso último dia, espero ter vocês escutando a gente amanhã também. Cadê o ó? Sigam a gente lá no Instagram, Base Life LF. Siga a nossa igreja também, acompanhe nossos cultos nas redes sociais. E se você quiser estar conosco presencialmente, temos cultos sábado, domingo e quarta. Quarta e domingo às 19h30 e aos sábados às 8h30. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau e Deus abençoe vocês.